Do gótico inaugural feminino ao romance de sensação do século XIX. Este vídeo aqui é para você ver a jornada das minhas leituras ao longo do ano. Aqui, os critérios de escolhas não foram simplesmente os melhores livros, mas as melhores leituras, as leituras que mais impregnaram o inconsciente e ficaram lá com as imagens se perpetuando por um bom tempo, logo mesmo depois da leitura, um bom tempo depois da leitura. Aqui temos a pilha e eu vou colocar para vocês do 5º ao primeiríssimo lugar. O primeiro romance que eu vou falar com vocês é Os Castelos de Atlin e Dubain, de Anne Radcliffe. Essa história aqui conta a história, como vocês podem ver, de 2 castelos, um governado pelo Malco e o outro governado por Matilda. Na verdade, Malco sempre quis os castelos de Atlin, dominar os 2 castelos. Por isso ele mata o marido de Matilda, que eu esqueci agora o nome dele. E ela não quer vingança, ela deixa todo mundo quieto. Só que Matilda, que é a rainha do castelo de Atlin, ela tem 2 filhos, Osbert e Mary, né? Osbert, ele ainda é um adolescente, mas depois decide vingar a morte do pai, ele vai atacar o castelo de Dubain. Nesse percurso em que ele vai em busca do castelo de Dubain, ele encontra um jovem forasteiro misterioso, Dubain. Tá sobre o gótico, né? O gótico clássico, escrito por Anne Radcliffe. Aqui ainda não tem todos os elementos da literatura gótica. Eu acho que aqui seria mais um romance voltado assim, romance de cavalaria, em que tem guerras medievais, castelos, fossos, donzelas presas em torres e assim por diante. É um livro curtinho, fácil de ler e eu gostei muito porque me reportou à Idade Média. 5º lugar. O 2º lugar vai para o livro Romance da Cecília, também de Anne Radcliffe. Aqui nós começamos a história que se passa por volta do século XVI. Acompanhamos um homem chamado Marquês de Manzini, que ele é casado e a esposa dele morre e de repente ele casa com outra mulher que é adúltera e a história muda completamente, né? E ele tem uma filha chamada Júlia, né? E é justamente a história dessa moça que nós iremos acompanhar. Tem Júlia, a irmã dela, que eu não lembro o nome agora, né? Mas enfim, nós vamos acompanhar a história dessa personagem que vai tentar viver um romance, mas o próprio pai não permite, né? Então aqui nós temos uma história, um romance gótico, né, feminino, em que nós temos um castelo medieval, mistérios assim, barulhos misteriosos no quarto das meninas, das irmãs, e esses barulhos acabam levando a um segredo misterioso. Elas vão fugir do castelo, vão parar na floresta, e todo esse mistério, e perseguição, e suspense e tudo mais. Aqui, gente, eu achei que o livro, ele trabalhou essas questões dos elementos góticos na medida certa. Lembrando que eu fiz um projeto lendo a literatura, o gótico feminino, né? Então, por isso que tem muitos livros nessa vertente. E eu gostei muito desse aqui, porque nós acompanhamos as personagens. No caso aqui, o gótico sempre tem uma força que oprime a personagem feminina. No caso aqui, a opressão é por parte do próprio pai da personagem, né? Que é o Marquês de Manzini. Ele se torna o patriarca, o patriarcado opressor, né? Que usa a sua força não para proteger, mas para oprimir, né, a personagem Júlia. E aqui nós temos um romance passando na Sicília. Então essa paisagem é muito interessante, a paisagem que você vai vendo ao longo da leitura. O 3º lugar vai para o livro Romance da Floresta, também de Anne Radcliffe. E aqui, logo no início da história, nós acompanhamos 2 personagens, Monsieur e Madame Lamotte. Eles estão fugindo da França, em torno de uma floresta ali, né, nebulosa, por causa de credores. Eles gastaram muito, perderam suas fortunas e estão fugindo. No caminho, eles param em uma abadia abandonada e eles, do nada, né, esse lugar é invadido por uma pessoa que diz assim: você vai pegar essa moça aqui e você vai levá-la consigo. Vai embora com esse negócio. Então ele, para não morrer, pega essa menina e leva consigo. Logo após esse misterioso encontro, o senhor Lamotte pega essa jovem, que agora ele sabe que o nome dela é Adeline, e saem fugindo. Eles estão, tudo isso, gente, se passa em meio à floresta, por isso que o nome do romance é o Romance da Floresta. Eles estão fugindo e a carruagem quebra e eles encontram uma abadia abandonada no meio dessa floresta. E lá eles vão passar grande parte da narrativa. Lembrando que as características do romance gótico. Lembre-se que o gênero, né, literário a qual pertence o romance, ele é definido pelas suas características. Então, por exemplo,
Aqui no caso, por que é um romance gótico? Primeiro, porque tem uma personagem feminina sofrendo opressão. Essa menina, ela tem um mistério a resolver, né? E tem sempre um castelo medieval, ou então uma construção gótica, né? Antiga, e dentro dessa construção tem segredos, tem mistérios, e você vai descobrindo. Então aqui, o espaço em que a história se passa aqui é dentro dessa abadia abandonada. E eles vão descobrir mistérios, e tem barulhos, e tem fantasmas. Será que é fantasma ou não? No caso aqui, o gótico, como é um romance que flerta com o modo fantástico, então essa ambiguidade de saber se, afinal de contas, esse mistério é sobrenatural mesmo? Ou será que esse mistério, na verdade, é explicado cientificamente? Então, assim, é muito, muito legal. E o que eu gosto dessa história aqui é porque a Adeline, a personagem desse livro, ela é uma menina, ela é uma jovem, que vive no século XIX, tipo assim, as histórias de Anne Radcliffe geralmente se passam entre os séculos XVI e XVII, ou seja, uma época medieval, né? E que as personagens femininas não tinham muito o que fazer. Elas tinham que vencer na base da inteligência, da esperteza. É justamente o que a Adeline faz, né? Então, assim, a Adeline aparece um parceiro que se apaixona por ela, mas esse parceiro também tem segredos, também tem mistérios, né, Johanna? Quer aparecer no vídeo? 2 minutinhos? Deixa eu aparecer. Pronto. E aqui, esse livro aqui se torna o meu quinto, aliás, o terceiro lugar, porque ele é perfeito. Eu acredito que, depois desse livro, eu li também Os Mistérios de Udolpho, né, que inclusive não tem resenha aqui no canal. Mas, assim, eu acredito que, neste livro aqui, né, O Romance da Floresta, Anne Radcliffe, ela consegue aprimorar e deixar perfeito, fechadinho, o romance gótico dela. Por isso que ele ficou aqui em terceiro lugar. E se for assim, dentre os livros de Anne Radcliffe que eu li durante esse ano, ele é o the best, ele é o melhor. Eu não gostei Os Mistérios de Udolpho, eu ainda estou maturando a resenha aqui para o canal, mas assim, foi um romance que eu não sei muito bem ainda o que achar dele, sabe? Quando eu fizer a resenha, que eu refleti, eu vou. Mas assim, eu achei que ele demora muito para chegar, são 2 volumes para, sabe? Aqui é a justa medida. E eu sou apaixonada pela personagem Adeline. E o fim desse livro aqui é tão sublime. Posso desenhar aqui nesta Pode. mesa? E o fim desse livro aqui... Posso pegar aquele Pode. Tá bom. E o fim desse livro aqui é muito sublime, gente. É uma coisa bucólica, uma coisa simples, uma coisa, tipo, linda. O segundo lugar vai para o livro A Mulher de Branco, de Wilkie Collins. Aqui na história nós acompanhamos Walter Hartwig, que ele é um pintor que vai trabalhar na casa da senhorita Laura Furley, né? Lá, logo de cara, ele conhece Marion Halcombe, que é tipo uma meia-irmã de Laura Furley, e lá ele começa a educar. Só que antes dele chegar na casa, né, da Laura Furley, ele está indo na sua carruagem e do nada ele encontra uma mulher de branco no meio da estrada. E ele fica muito intrigado com aquela mulher, ele a ajuda, de certa forma, a fugir de alguém que a perseguia. E então, quando ele chega na casa, Johanna para de mexer aí. Logo após o evento com a personagem muito estranha no meio da estrada, ele encontra Laura Furley e vê que há uma similaridade entre essa mulher e a pessoa que ela acabara de ver. Mas aí começa a história a se desenrolar, ele acaba se apaixonando por Laura Furley, mas essa paixão tem um grave problema, né? Que é um senhor Parsifal Glyde, está chegando ali e tem uma promessa de casamento para Laura Furley. A Laura Furley, ela é um pouco apática, um pouco na dela, né? Não tem muitas expressões, vamos dizer assim, mas dá para entender que ela também se apaixona pelo Hartwig, mas os dois têm, né, como ela é uma mulher rica, tem um casamento ali prometido, ela é prometida a casamento, então eles não ficam juntos. Mas aí, minha gente, o que é que esse livro trata? A primeira coisa, esse livro ele é narrado por várias perspectivas. Na primeira parte você acompanha o Sr. Hartwig, né? Na segunda parte você acompanha Mary Halcombe e também depois você acompanha outro personagem. Então assim, são vários narradores contando a história do seu ponto de vista, né? Mas no fim das contas, o que nós vamos saber é que acontece um mistério entre Laura Furley e essa mulher de branco, né, que é encontrada no meio da estrada, e há vários mistérios. Lembrando que esse aqui é um romance de sensação. E o que vem a ser o romance de sensação? O romance de sensação é um gênero que apareceu lá no século XIX, né, na Inglaterra, que eram romances inspirados em crimes que aconteciam na Inglaterra vitoriana. Tipo,
Eu não quero dar spoiler aqui, né? Tipo, bigamia, loucura, assassinatos, mistérios e tudo mais. Então, esse livro aqui é um romance de sensação, porque ele é inspirado no crime real, né, que aconteceu na Inglaterra. O Wilkie Collins pegou e criou um romance inspirado nesse crime. E, gente, por que que eu amo esse livro? Esse livro aqui, apesar dele ser enorme, você não consegue parar de ler. Tem mistérios, tem segredos, tem cenas interessantes. Tem a personagem feminina aqui, no caso, eu gosto muito da Mary Holcomb, porque, tipo, ela vive no século XIX, ela, tipo assim, ela usa a inteligência dela e a sabedoria dela para vencer o antagonista, né, da história, que é o Sr. Percival Glyde. E mesmo naquela situação um pouco adversa, ela consegue, né, dar um jeito para ajudar a si mesma e a irmã. Maravilhoso esse livro. Em décimo lugar vai para o livro O Segredo de Lady Audley, de Mary Elizabeth Brandle. Minha gente, que livro é este? Este livro é simplesmente sensacional. É um romance de sensação e é sensacional. Tanto que ele está rendendo conteúdo. Eu vou lançar um vídeo aqui mostrando Divas no Divã, que é um projeto que eu tenho para fazer, que tipo assim, eu vou pegar alguns livros desses clássicos que eu li e vou fazer tipo a análise segundo a teoria de Jung, né? A individuação. Então esse aqui já é um que eu estou escrevendo já. Eu vou lançar alguns uns short, histórias curtas aqui, fazendo a individuação de Lady Audley, a individuação de Robert, a individuação de George Talbot. E assim vai, porque depois eu vou fazer a análise, né? Eu vou trazer Lady Audley para o divã. Aqui, lógico que eu não sou psicóloga, tá certo, gente? Mas, tipo assim, o pouco que eu estudo, eu queria fazer essa análise, né? Mas, enfim, do que se trata esse romance aqui? O Segredo de Lady Audley gira em torno, né, da história de Lucy Graham, né, que ela é uma mulher humilde. No primeiro capítulo nós acompanhamos uma mulher humilde, que é babá, e o senhor Audley, né, Michael Audley, ele vai se apaixonar por essa moça e a pede em casamento. Logo no primeiro capítulo a gente fica um pouco assim intrigada, porque ela se ajoelha, fica meio assim maluca, né, quando há esse pedido de casamento. E tudo bem. Aí, logo em seguida, nós somos transportados para um navio em que nós vemos o George Talbot, que está vindo da Austrália para a Inglaterra. E aí, na história, ele conta que era casado, né? E ele simplesmente saiu para comprar um cigarro e nunca mais voltou, deixando a sua esposa e filhinho abandonados, né? Então, a gente já começa a ter esse impacto aí. Ou seja, desde o século XIX, alguns homens irresponsáveis deixam sua esposa para comprar cigarro e nunca mais voltam. Continuando a história, aí a gente vai vendo, né, a vida de Michael Audley e agora a sua esposa Lady Audley, né, juntos ali, casados e vivendo a sua vida, até que o Robert Audley, o sobrinho do Michael Audley, traz George Talbot até a alcova, né, de Lady Audley, e ali existe um segredo e George some, e Robert começa a investigar a vida de Lady Audley, e aí começa a loucura. Então esse livro aqui, gente, do início ao fim, vai trabalhar com a ambiguidade, com o mistério, com o suspense, e você vai sentir a angústia de Lady Audley a todo momento, a angústia de Robert Audley. É muito interessante. Esse livro aqui é simplesmente sensacional. Também é um romance de sensação, seguindo essa linha de romances sensacionalistas, que são romances inspirados em crimes que aconteceram no século XIX. E por que esse livro mexeu tanto comigo, gente? Como eu falei para vocês, eu provavelmente vou ainda continuar criando conteúdo embasado na questão psicológica desse livro. Por quê? Eu não vou dizer qual é o segredo de Lady Audley, tá certo? Vocês vão ter que ler para descobrir. Mas são muitas coisas, são muitas nuances que esse livro nos aborda ao longo da sua história, entendeu? Então, assim, é um romance que você não vai parar de ler. Eu tenho certeza que você vai começar a ler e você vai ficar louco para saber o final, e é maravilhoso. É isso aí. Então, pessoal, convido vocês a fazerem essa jornada na psique dessas personagens, né? Que são incríveis, todas elas são maravilhosas. E, não, assim, tem uma categoria do quinto ao primeiríssimo lugar, por uma questão mesmo de construção da narrativa, fôlego, suspense, mas assim, todos são maravilhosos, são personagens incríveis, que você não vai desistir da leitura, você não vai parar de ler, você vai querer acompanhar cada momento da vida delas, é simplesmente sensacional. Então, tchau para vocês, até a próxima.